Mateus 13, 24. Jesus contou esta outra parábola, dizendo que o reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem-o no celeiro. Pai bendito, tua palavra foi nos dada para ensinar, repreender, corrigir, educar. O Espírito Santo aplica essa palavra desta maneira em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem se sentar. Queridos irmãos, o título da minha reflexão é a parábola do joio. A parábola do joio. O meu objetivo é mostrar que é possível ser um cristão apenas de nome, e não de coração, na aparência e na realidade. O meu objetivo é mostrar que é possível ser um cristão apenas de nome, e não de coração, na aparência e na realidade. Existe cristão nominal? Existe. As pesquisas relatam isso. Talvez seja um dos maiores fenômenos que nós estamos observando hoje no meio evangélico. Quando me converti na década de 80, me batizei dia 30 de novembro de 1980, a gente ouvia muito falar de católico nominal, que era a grande maioria no Brasil. Aqueles católicos que, de fato, não tinham nenhum comprometimento e engajamento com a igreja católica. Ia lá para fazer o batismo das crianças, ia lá para crismar as crianças, iam lá para a cerimônia de casamento, iam lá para velório, iam lá para a missa de sétimo dia. Esta era a realidade deles. Mas infelizmente nós chegamos nesse momento da história da igreja. O cristão nominal, aqueles que de fato não são cristãos, mas que está aí no nosso meio, está aqui dentro da igreja. Eu acho que essa parábola tem muito a dizer para nós, exatamente sobre esse cristão. Essa parábola, de certa forma, nós temos aqui três cenas importantes. A primeira, o semeador, que fala de dois semeadores. Aquele que semeia a boa semente, que no caso aqui é Cristo, é Deus, e o inimigo, que semeia o joio. Segundo, esse texto fala de duas culturas diferentes sobrevivendo dentro do cristianismo: a cultura do joio e a cultura do trigo. E por fim, o texto fala de duas ceifas: a ceifa do trigo no final dos tempos e a ceifa do joio. Então, basicamente, a estrutura da parábola é essa: dois semeadores, que semeia a boa semente, que é Deus, que semeia a má semente, que é o inimigo. Duas culturas convivendo dentro da realidade da igreja: a cultura do trigo e a cultura do joio, e duas seifas. Porém, ainda aqui essa explicação, essa parábola tem um problema para a gente resolver. O problema está no verso 38. É que o verso 38 diz que o campo é o mundo. O campo é o mundo. E aí, nós temos um problema teológico. Por quê?
Porque muitos vão interpretar que o campo é o mundo no sentido de que Jesus está falando da humanidade como um todo. No seio da humanidade como um todo, nós temos joio e trigos. Porém, quando nós analisamos os elementos dessa parábola, nós nos deparamos com um problema. Sério. Eu não consigo aplicar, olhando para os elementos dessa parábola, a ideia de que o mundo aqui para Jesus seja de fato toda a humanidade. Por que eu não consigo? É que Jesus primeiro diz que ele vai usar a expressão que o semeador semeou a semente no seu campo. Ele vai dizer isso. O reino do céu é semelhante ao homem que semeou a semente em seu campo. Não foi em qualquer campo. Que campo é esse? Em seu campo. E aqui fala que o inimigo sabotou esse campo, o campo do semeador. Quem é o semeador? Cristo, Deus. O inimigo foi lá e sabota o campo e semeia no campo do semeador. É o que está aí. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, no campo dele, e se foi. Então o texto começa falando de um campo específico, que é o campo de Cristo, o campo de Deus. Porém, tem um outro aspecto que me chama a atenção. É que o texto diz que eu não posso separar o joio do trigo, por quê? Porque eles são similares, não é isso? Pergunto aos senhores irmãos, qual similaridade existe entre a luz e as trevas? Tem alguma? Qual similaridade existe entre o crente e o não crente? Paulinho vai dizer no capítulo de 2 Coríntios 6, sobre o jugo desigual. Qual associação há entre crente e não crente, entre luz e trevas? Nenhuma. Eu queria fazer uma pergunta: é difícil distinguir a luz das trevas? Não. É difícil distinguir o verdadeiro cristão do não cristão? Também não. Mas aqui nesse texto, ele está falando que é difícil distinguir. Se é difícil distinguir, então esse campo não pode ser no sentido amplo o mundo inteiro. Mas esse campo é a igreja, visível de Cristo na face da terra. É um problema. Eu não consegui fazer jogar isso para lá. Eu sei que tem teólogos que vai dizer que o mundo é a humanidade. Eu li alguns, eu estudei, passei tempo em cima desse ponto, só esse ponto queimou meus neurônios. Só esse versículo me deu cãibra no cérebro. Mas Santo Agostinho, num debate que ele teve com a seita dos donatistas, e os donatistas eram pessoas zelosas pela excomunhão, zelosos pela igreja, e expulsava todo mundo que achava que é joio. E Santo Agostinho, então, debatendo com os donatistas, vai dizer: não, vocês não estão entendendo. O campo é igreja. Para os donatistas, não. O joio diz respeito ao mundo lá fora. Para Agostinho, o joio, o trigo está dentro da igreja. É o crente nominal e o crente verdadeiro. É isso que Agostinho pensava. E Agostinho então confronta os donatistas. E Agostinho, inclusive no seu sermão sobre o joio e o trigo, chega ao ponto de dizer: o joio de hoje poderá ser o trigo de amanhã. Nessa mesma linha de pensamento, João Calvino vai defender também o mesmo pensamento. De que aqui esse mundo se refere à igreja. Jesus está falando da igreja, o mundo que ele está se referindo, porque os elementos da parábola facilitam essa interpretação. Mais do que a interpretação de que o mundo todo é joio. Nessa mesma linha, o grande comentarista puritano Matthew Henry, comentando esse texto, vai dizer: o mundo aqui é uma referência à igreja visível. John Stott, no
dos meus teólogos preferidos, também vai escrever sobre a parábola do joio do trigo e vai dizer, é uma referência à igreja visível. Sprum, um dos meus teólogos favoritos também, no seu comentário de Mateus, ele vai dizer que é uma referência à igreja visível. Mas só para deixar a pulga da orelha de vocês, J. Carson concorda com essa tese e pensa diferente. Eu acho que os elementos da parábola me favorecem a interpretação melhor de que o joio e o trigo estão dentro da igreja visível. Porque eu não consigo aplicar o princípio de que joio e trigo é igual no mundo. Só pode ser igual dentro da igreja. Se eu assumir que o joio é o falso discípulo, se eu assumir que o joio é o falso cristão, é o que parece, mas não é, fica mais fácil entender a palavra. E é nessa perspectiva, dando abertura para quem pensa diferente, que eu sigo aqui a minha reflexão com a seguinte questão: o que Jesus quer de fato nos ensinar nessa palavra? O que ele quer nos ensinar nessa palavra? Primeiro, em primeiro lugar, Jesus nos ensina sobre a realidade do joio. Ou seja, Jesus está querendo dizer, o joio é realidade inevitável. Queira ou não queira, tem joio na igreja do Senhor Jesus. O inimigo entrou no campo de Jesus, sabotou a lavoura de Jesus, e diz os estudiosos que naquela época isso era possível, quando uma lavoura estava crescendo muito, quando uma lavoura estava prosperando muito, os seus concorrentes, para prejudicar o inimigo, ia lá e semeava ervas daninhas, para sabotar. O inimigo está entrando no campo do Senhor, sabotando o campo do Senhor, colocando lá o joio, para confundir, para gerar um ambiente complexo. Porque a partir dessa realidade, o bem e o mal, o bom e o mal, vai sempre prevalecer dentro da igreja. Se o bem está progredindo, almas se convertendo, se pessoas estão sendo transformadas, por outro lado, o mal está progredindo. Pergunta a essa comunidade: não tem sido assim desde o início do cristianismo? Sempre houve joio e trigo dentro das igrejas. Essa é uma realidade que nós não podemos contestar. Isso vem desde o Adão e Eva. Desde cedo o inimigo entrou. Tinha um Abel e um Caim andando juntos. O inimigo, desde cedo na história do povo de Israel, semeou o joio no campo do Senhor, para confundir, para gerar dúvidas, para gerar constrangimentos, para gerar problemas. Ele sempre fez isso, nunca deixou de fazer isso, até Jesus. O que nós lemos em João 17, queridos? O que nós lemos? Jesus prega um sermão sobre comer a carne dele, beber o seu sangue. O que aconteceu com a galera, gente? Foi embora. Todo mundo foi embora. Diz, capítulo 6 do Evangelho de João, que até os discípulos de Jesus foram embora. E qual foi a resposta de Jesus quando os seus discípulos foram embora? Eu sabia que eles não acreditavam nele de verdade. Eu tinha certeza. Vocês não vão embora, não? Pedrinho falou: para onde vamos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. E o que é que Jesus disse na seguida? Mas um de vocês é joio. Um de vocês é do diabo. Um de vocês está aqui para me trair. Estava se referindo a Judas. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Será que os discípulos em algum momento perceberam que Judas era um joio?
Jesus disse que aquele que comesse com ele na mesa ali, iria trair ele. O que os discípulos falaram? Ah, só pode ser o Judas. Eles falavam isso, gente? Sim ou não? O que eles falavam? Sou eu? Eles não apontaram o dedo do próximo, não. Sou eu. Eles não sacaram que o jogo estava lá. É uma realidade. Você não percebe. É uma realidade que está aí. Mateus 7,15, Jesus fala assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Nós não sabemos quem são os lobos, porque eles estão transvestidos de ovelhas. Nós não sabemos quem são eles. Paulinho vai dizer lá em Atos 20, quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso: depois que eu for embora, alguns entrarão no meio de vocês como lobos devoradores. E vai falar dos de fora, e vai falar dos de dentro, e alguns de dentro. Sempre existiu na história da igreja. Sempre existiu aqueles que conviveram dentro do cristianismo, que parecia joio, que parecia, mas não era de fato comigo. Esta é a realidade. Nós não temos como fugir dela. Nós não temos como negar. Muitos dizem: a igreja é imperfeita. Verdade. A igreja tem problema. Verdade. Pergunta aos queridos irmãos: por que a igreja tem problema? Porque a igreja é formada de joio e trigo. Só isso. Até Jesus voltar, a igreja é joio e a igreja é trigo. Levou para frente, que a gente vai entender melhor isso. O que Jesus quer nos ensinar nessa parábola? Em segundo lugar, Jesus ensina sobre a similaridade do joio. Vou repetir. O que Jesus nos ensina nessa parábola? Jesus, em segundo lugar, Jesus ensina sobre a similaridade do joio, verso 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Enquanto não for crescido, não dá para distinguir o joio do trigo. Qual é joio e qual é trigo? Eles se parecem, são todos iguais. Quando o sol bate, todos brilham, todos são dourados. Quando é que eu sei que o joio é diferente do trigo? Na hora do fruto. Porque o joio não dá nada, mas o trigo fornece a matéria-prima para a gente fazer o pão que alimenta a família, que alimenta a nossa casa. O joio dá fruto. O joio não faz nada, mas o trigo, ele dá fruto. É interessante que quando você vai para João capítulo 15, Jesus fala do fruto. Jesus fala que aquele que está em Cristo dá fruto, mais fruto, muito fruto e fruto permanente. Esse é o trigo. O trigo está dando fruto. Nós só vamos saber de fato a distinção quando os frutos começarem de fato a aparecer. Mas infelizmente, até lá, nós temos que deixar esse quentinho ali. E sabe uma coisa que eu cheguei à conclusão? A conclusão que eu cheguei é que tem muito tipo de joio que não tem consciência que é joio. Você tem consciência que é joio? Levante a mão. Está vendo? Você não tem consciência. Você é joio. Você não tem consciência que você é joio? Vocês entenderam, piadinha? Está querendo pegar vocês no fraco. Ninguém teve a coragem de falar: eu sou joio. Né? E a gente já ia cortar logo, porque a gente já está sabendo. Por exemplo, Mateus capítulo 7. Os caras chegou diante do tribunal de Deus e falou o quê? Senhor, Senhor, diante de Deus, não é isso? Senhor, Senhor. Professaram a fé deles, confirmaram que eles eram cristãos, reconheceram Jesus como Senhor. E o que Jesus diz para eles? Nem todos que dizem Senhor, Senhor estará no reino do céu. Há muitos que o chamam Senhor naquele dia, ele vai dizer: apartai-vos de mim. Os
que praticam iniquidade, 7:23. Eles tentaram persuadir Jesus de que eles eram verdadeiramente trigo, dizendo: expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos milagres e Jesus falou: não te conheço. A sensação que eu tenho é que eles não tinham consciência que de fato eram joio. Eles viviam aquilo que o filósofo e pensador Eduardo Janete chama de auto-engano. Estavam iludidos, achando que era, mas não é. Esse é o pior crente. É aquele que acha que é convertido, mas não é. Que acha que de fato é servo de Deus, mas não é. Ele está enganando a si mesmo, está iludindo a si mesmo. Ele está se auto-sabotando. Mas quando ele chegar diante do Pai, no trono do céu, ele vai ter a grata surpresa do Senhor dizer: aparta-te de mim, eu não te conheço. Ou seja, Jesus aqui está dando para a gente um indício que tem muita gente no meio evangélico professando a fé em Cristo, ensinando teologia, repetindo o credo apostólico, curando enfermo, expulsando demônio, fazendo milagre e ajuda. E aí? Como é que a gente vai fazer nessa realidade? O cara professa a fé em Jesus, tem uma ortodoxia correta, uma teologia perfeita, expulsa demônio, cura enfermo. Naquele dia Jesus vai falar: não se conhece? É difícil, irmãos. É difícil. Nós temos que ter consciência de que de fato existe uma similaridade entre o joio e o trigo. A igreja, como disse Santo Agostinho, é um corpo misto de joio e trigo. Ou como diz John Stott, falando sobre uma parábola, a igreja é uma comunidade sortida. John Stott fala de uma comunidade sortida. E nós não vamos conseguir, de fato, muitas das vezes identificar quem é o joio, e nem vamos conseguir, de fato, muitas das vezes identificar quem é o trigo. Nós vamos conviver com essa comunidade mista até a volta de Cristo. Terceiro ponto. O que Jesus quer nos ensinar nessa parábola? Em terceiro lugar, Jesus nos ensina sobre a dificuldade de separar o joio. Primeiro, nos ensina sobre a realidade do joio. Grava aí. Segundo, nos ensina sobre a similaridade do joio, ou trigo. Terceiro, a dificuldade de separar o joio. Por que é difícil, irmãos? Porque parece. O que é o joio? Gente, o que é o joio? O joio não é o incrédulo. O joio não é o não crente. O joio é o falso discípulo. O joio é o falso crente. O joio é o cristão nominal. Lembra daquela piadinha dos antigos, para lembrar daquela propaganda de televisão do Denorex? Parece, mas não é? Os novatos não sabem dessa propaganda. É que nem Denorex. Parece, mas não é. Muitas das vezes nós achamos que o joio é aquela pessoa que confessa publicamente: eu sou contra Cristo, eu odeio o Evangelho. Não, o texto diz que ele é parecido, e é por isso que é difícil identificá-lo, porque está no nosso meio. Como disse Mateus 7, ele expulsa demônio, ele cura enfermo, ele tem fé, ele tem confissão de fé, ele tem uma teologia, mas a igreja vai ter que sobreviver a esse corpo misto. E nós vamos ter dificuldade de discernir. Como que nós devemos lidar com o joio? Em primeiro lugar, nós vemos aqui a boa vontade dos homens de fazer o trabalho do joio, separar o joio do trigo. Eles tinham boa vontade, diz o texto. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que retiremos? Havia uma boa vontade, vamos separar joio do trigo. Boa vontade. Vamos limpar a igreja. De vez em quando tem esses discursos aí,
movimento da restauração. Vamos purificar a igreja. Vamos limpar a igreja do joio. Vamos limpar a igreja dos falsos. Essa era a tese dos donatistas. Nós temos que purificar a igreja. Temos que limpar a igreja. Vamos aqui aplicar excomunhão para todo mundo. Vamos excluir um punhado de gente. Vamos excluir uma galera. Vamos fazer uma lista aqui. Você não sai, você está fora, você está fora, você está fora, você está fora. Vamos fazer isso. Existe boa vontade nessa tese aí, mas Jesus falou não. Segundo lugar, temos que entender que nós não vamos conseguir limpar a igreja em tirar o mundo. Se nós não vamos conseguir limpar a igreja, vamos limpar o mundo. Nós estamos preocupados com a corrupção no Congresso. Não estamos? Sempre ficamos preocupados com a corrupção na política. O que Deus mostrou para a gente nos últimos tempos? Olha para a igreja. Olha para dentro. O que está acontecendo hoje, queridos irmãos, no cenário evangélico? Jesus está tirando a máscara da igreja, os pastores. O que Pedrinho diz na sua carta? O juiz de Deus vai começar por onde? Vocês estão preocupados com a corrupção lá fora? Vocês estão preocupados com o funk? Estão preocupados com o funk dentro da igreja? Movimentos evangélicos do Brasil, de adoração e avivamento, quando termina, os pastores e as cantoras estavam indo para motéis. Isso aconteceu no Brasil. Está aí as redes sociais mostrando para todo mundo o que está acontecendo. Não vou nem citar qual é o movimento, nem aonde que isso aconteceu e estava acontecendo. Inclusive o movimento acabou. Os mais famosos grupos religiosos de avivamento no Brasil acabou. O Senhor está limpando a igreja, está mostrando a realidade. Mas se nós não conseguimos limpar a nossa igreja, vamos limpar esse mundo. Falamos do egoísmo do mundo, falamos do egoísmo dos políticos, e nós? Falamos que no mundo falta vontade política. E aonde está a vontade cristã de fazer a obra de Deus acontecer? Se nós não conseguimos limpar a igreja, não queremos limpar esse mundo. Terceiro lugar, a tarefa de separar o joio do trigo não pertence a nós, pertence a Deus. Olha o que ele vai dizer. Ele respondeu: não, porque eu tirar o joio, vocês poderão arrancar o trigo, deixem que cresce juntos até a colheita. Então direi aos seus encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem os feixes para ser queimado. Jesus vai dizer, ao explicar essa palavra, que são os anjos que vão fazer essa separação. Não somos nós. Infelizmente, não somos nós que vamos tirar o joio da igreja. Infelizmente, não somos nós que vamos tirar o falso crente que vem da igreja. Infelizmente, não somos nós que vamos expulsar os crentes nominais da igreja. Mas eu não parei por aqui, eu continuo. Em quarto lugar, precisamos ter paciência com os joios. Essa é a nossa atitude com os joios, tem que ter paciência. Conviver com eles, conviver com os fracos, conviver muitas vezes com aqueles que parecem, mas não é. A Bíblia diz que Deus é longânimo, paciente, aguardando a nossa salvação. Temos que ser pacientes, temos que saber ter paciência com as pessoas. Quem não erra, quem aqui não falha, quem aqui não tropeça, quem aqui não comete erros, quem aqui não está patinando, como eu estava falando no PG essa semana lá no grupo do Alérico. Às vezes nós temos três etapas de maturidade: básico, médio e avançado. Tem que ter paciência com quem está lá no básico, ou quem está abaixo do básico, que nem o básico faz. Não é verdade? Nós temos que ter paciência. Sexto lugar, é muito difícil discernir o joio entre nós. Volta à questão:
Será que os discípulos sacaram que Judas era joio? Melhor, Paulo sacou que Demas não era um deles? Nós somos pessoas que somos precipitados demais nos nossos juízos e julgamentos. Nem sempre nós vamos discernir quem de fato é o joio entre nós. Sétimo lugar. Aqui nós vemos a graça de Cristo. Ao permitir o joio e o trigo no mesmo lugar, Deus está primeiramente preservando o trigo. Por que Ele não quer que tire o joio? Por amor ao joio? Não, por amor ao trigo. Se você tirar o joio, vai destruir o trigo. Percebe a graça de Deus? A graça de Deus é tão grande que Ele faz com que o joio e o trigo permaneçam dentro da igreja para não destruir o trigo, para não acabar com o trigo. Mas a graça de Deus é tão grande que o Agostinho, pregando sobre o texto, ele exorta os joios: ainda há tempo para você se transformar em trigo. E ele exorta os trigos: cuidado, vigie, santifica a vida de vocês. Esse é um ponto que a gente tem que pensar com seriedade. Mas aí surge um problema para me resolver aqui, né? Tomar água. Pastor, se eu tenho que ser paciente com o joio, como é que fica a disciplina na igreja? Como é que fica a disciplina? Como é que eu faço? Bom, aqui vou recorrer ao mestre John Stott. Primeiro, temos que, de certa forma, o John Stott apresenta 3 perigos. Primeiro perigo: tentar separar o joio do trigo. Então, o primeiro erro está aqui. Então, eu não posso tentar separar o joio do trigo. Isso aí é uma coisa que cabe ao juízo final. Quem vai separar o joio do trigo? Segundo perigo: deixar de disciplinar, agora é grave, os deliberadamente, você viu Stott falando, malfeitores e hereges. Ou seja, existe uma diferença da gente suportar o trigo que eu não, o joio que eu não sei que é joio, e uma diferença de tratar com aquele que deliberadamente, publicamente se revela como malfeitor e como herege. Quando Paulo viu o cara dormindo com a madrasta, agindo como um joio, vamos dizer assim, agindo daquela maneira, Paulo diz: não podemos permitir que esse fermento do pecado continue arrastando a igreja. Tire o fermento do pecado para salvar a massa. Tire o fermento do pecado para salvar a igreja. Ou seja, quando há uma revelação deliberada e pública do erro, nós temos que disciplinar. Talvez seja um joio, talvez seja apenas um trigo que está vivendo uma vida errada. Então é assim que nós temos que fazer. Eu não posso ficar dando uma de detetive e tentando julgar as pessoas, mas aqueles que deliberadamente se manifestam, aparecem, se mostra, se revela por meio de pecados, crenças erradas, esses têm que ser chamados a atenção e disciplina. Nós temos que ter essa consciência. Nós não podemos permitir que aquele que deliberadamente está provocando divisão na igreja, provocando escândalo na igreja, permaneça. Chama para conversar. No privado. Não aceitou? Tem que ser explicado. Aqui não dá. Você pode frequentar a igreja, mas você não pode fazer parte de uma comunhão de uma igreja quando você deliberadamente optou por um caminho totalmente errado e comprovadamente errado. É isso que nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 5. E Paulo chega ao ponto de dizer: mas agora estou lhes escrevendo que não se deve associar
em qualquer que dizendo-se irmão seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas vocês devem nem comer. 1 Coríntios 5:11. O que ele está falando? Daqueles que assumiram, vamos dizer assim, gente, a quem eles são publicamente. Caiu a máscara, se revelaram. E esses têm que ser tratados. Agora, aqueles que eu não sei quem é, não cabe a mim ficar fazendo isso. E aí é interessante, porque o John Stott vai dizer em terceiro lugar, sobre um outro perigo, que é o perigo do juízo precipitado. Olha o que ele diz: não podemos ler corações, de John Stott, e não devemos julgar os que professam e parecem ser crentes autênticos. Nós temos que fugir do juízo precipitado, ficar julgando o coração. Tem gente julgando o coração dos outros. Ele ali não é crente, não. Por quê? Porque ele veio pouco à igreja. Pode ser um sinal, pode não ser. Né? Existem fases na vida de uma pessoa, momentos difíceis. Existem crises emocionais, não é verdade? Crises emocionais que às vezes afastam as pessoas. Onde a pessoa começa a duvidar de si mesma, da sua fé em Deus. Pessoas que precisam de ajuda, de acompanhamento. Problemas os mais diversos acarreta a vida dessa pessoa, e ela começa a ficar fria na fé, perder um pouco a fé em Deus, porque Deus permitiu isso, e Deus permitiu aquilo. Muitas vezes essa pessoa esfria, o quê? Nosso amor, nosso acolhimento. Então nós temos que parar de ficar achando que lemos mente, que lemos corações. Nós não lemos. Existem fatores físicos que alteram o humor, orgânicos, né? A própria menstruação em algumas mulheres desequilibra ela todinha, mexe até com o psique dele. Não é verdade? Os homens sabem disso, né? Muitas das vezes a menopausa, outras doenças, tem doenças que afetam o humor das pessoas. Então nós temos que parar de ficar lendo corações, julgando. A disciplina é necessária, mas somente quando se manifesta com clareza. Mas eu vou encerrar meu sermão com o último ponto que Jesus quer nos ensinar nessa palavra. Em quarto lugar, Jesus ensina sobre a infelicidade do júri. Primeira realidade do júri, sempre vai existir dentro da igreja, é um fato. Segundo, a similaridade do júri, parece cumprir. Segunda dificuldade, separar o júri, porque ele parece cumprir. Quarta, a infelicidade do júri. Qual que é a infelicidade do júri? Verso 30. Deixem que cresça o junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o júri e amarrem em feixes para ser queimado. Aqui ele está falando, irmão, do inferno. Olha o verso 40 aí, 42. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar a todos que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a infelicidade do joio. Passou a vida inteira na igreja, simulando cristianismo, imitando os crentes. Abre o braço. Perdendo tempo. Era melhor se tivesse vivido lá fora, aproveitado a vida que o mundo oferece, e passar toda uma vida simulando quem ele não é. Para chegar no final, perder o prêmio, a coroa, perder a salvação. Perderam o prêmio que ganhou. É o julgamento que haverá para aquele que finge. Não somos nós que vamos mandar a pessoa para o inferno. É o juízo final que vai fazer isso. Mas e os cristãos? E o trigo? Qual que é o final deles? Olha o verso 43. Então os justos brilharão como o sol. Aqui é interessante, quando ele fala de brilharão como o sol, o que dizem, eu nunca vi, talvez alguém já viu uma plantação de trigo, que quando o sol bate nela,
a coisa mais linda do mundo. Parece um pântano, um cenário dourado. O sol bate, ele brilha, fica aquela coisa dourada. Aí Jesus fala, eles brilharão como o sol. É interessante porque Paulinho vai dizer em 2 Coríntios 3, que fala agora 16 ou 18, que nós seremos como a luz da aurora, brilhando mais e mais. Provérbios vai falar isso, 4 provérbios. Que nós vamos brilhar até que esse dia perfeito. Então, essa infelicidade, viveu a vida inteira errado, sem se converter. Por isso que Santo Agostinho, no sermão dele, diz para os joios, ainda tem para você. Agostinho apela aos joios, exorta aos joios, ainda tem, se renda a Cristo, se entregue verdadeiramente a Cristo, se converta verdadeiramente, não fica brincando de crente, não fica brincando de salvo. Se converta verdadeiramente, entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor. O Salmo 1 não fala exatamente desses dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Os justos prevalecerão na casa do Senhor dos ímpios. Não é isso que está lá no Salmo 1? Olha aí o Salmo 1. Por isso os ímpios não resistirão, verso 5, no julgamento, nem os pecadores da comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É isso que a Bíblia mostra. O Salmo 1 é um salmo paradigmático. Ele resume toda a teologia do saltério. A teologia do saltério é essa. Existem dois caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. Um dos textos que eu acho que todo crente tinha que ler, inclusive todo dia, porque o Provérbios tem 31 capítulos. Leia um capítulo por dia. Um dia eu fico meditando em Provérbios o tempo todo. Eu vou resumir. Como é que resume o Provérbio? É tanto provérbio que muitos teólogos já tentaram resumir provérbios com categorias temáticas. Mas é difícil. Às vezes um assunto cai em dois temas diferentes. Aí eu decidi fazer meu próprio resumo. Então eu não fiz não, mas na minha cabeça eu fiz. Eu resumi todo o livro de provérbios em duas categorias só. Eu acho que essa é a melhor. Vou escrever para você. Provérbios se divide em dois grupos. O grupo dos sábios e dos insensatos. Sábio, que também pode se chamar de prudente. Insensato, que também pode chamar de tolo. O jovem que fica espreitando a mulher do próximo, é insensato. O preguiçoso que não quer trabalhar, é insensato. Então só chamou o preguiçoso de insensato. De tolo. Tudo que você vê em Provérbios, seja aquela pessoa precipitada no falar, na língua, que precipita em ser piador do outro, todas as pessoas estão na categoria de insensatos. Todos aqueles que seguem os mandamentos do Senhor, que vigia, que domina a sua língua, estão na categoria de sábios. Então todo o livro de Provérbios se divide em duas categorias: os sábios e os insensatos. Essa é a diferença entre o joio e o trigo. O trigo são os sábios, que dirige a sua vida à luz das Sagradas Escrituras, que dirige a sua vida à luz da palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque o julgamento é uma realidade. Daniel 12:2 diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e a repugnância eterna. Mateus 25:46, então, eles irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Marcos 9:43, e se a sua mão o induz a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que ter nas duas mãos ir para o inferno, onde o fogo se apaga. Apocalipse 14:9-10. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão,
Também beberá o vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos de Cordeiro. Não haverá misericórdia no dia do juízo. O tempo da misericórdia é agora. No dia do juízo não haverá mais misericórdia. O rico clamou ao pai Abraão: tem misericórdia de mim. Não posso. Não tem como ter mais misericórdia. Deixa eu falar uma coisa para você que ainda confia na teologia católica. Não tem purgatório. Não tem purgatório. Esquece o filme O Alto da Compadecida. Deu dois, gostei. Não haverá aparecer para você lá dizendo que vai julgar. Acabou. O que você tem que fazer é aquilo que ele fala. É isso que nós temos que aprender nessa palavra de Júlio. A pergunta que fica para nós é: você é Júlio ou você é aquele? Durma com essa aí. Vamos colocar aqui. Aleluia. Feche os olhos. Queridos irmãos, mergulhar na mensagem das parábolas é muito bom. A gente cresce muito. A gente aprende muito. Às vezes desafia muito a gente. Eu espero que você que vai ouvir de novo, eu quero fazer um apelo à igreja. Muitos crentes estão ouvindo, mas não estão curtindo. Não adianta, tem que curtir, compartilhar, se inscrever, para a gente divulgar mais a nossa comunidade, as nossas mensagens. Faça isso, é importante. Principalmente a turma do PG, comecei a ir nos PGs, a galera está todo mundo ouvindo de novo as mensagens, e é isso aí que nós queremos. Amém? Eu queria que você fechasse os olhos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento agora, eu quero entregar nas tuas mãos cada pessoa dessa vida. Eu sei que essa palavra é pesada, porque ela mexe com a gente. E nós temos que nos fazer a pergunta. O grande puxão de orelha dessa palavra é essa: eu sou Júlio, eu sou cristão nominal, eu pareço, mas não sou, eu tenho dado fruto de trigo. Nós temos que nos perguntar. Espero, meu Deus, que essa palavra penetre a mente, o coração, e que no momento que a gente for conversar no PG, no pequeno grupo, sobre essa palavra, de fato, a gente possa crescer com essa reflexão, principalmente com a discussão em grupo ali sobre esse assunto, trazer com afetivo para as entranhas e crescer com essa palavra. O que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, possam sentar.